Olá, bem-vindos ao Avenida Marginal, hoje com os da casa, Paulo Pascoal, Auani Dalva e Fernanda Almeida. Olá, olá. Hello. Estamos Hello, hi. sós e bem acompanhados. Sempre, isso. sempre. É para uma conversa sobre a solidão, as suas etapas, o seu significado, as suas circunstâncias. E eu começava por querer saber como é que foi a vossa infância. Se eram crianças solitárias, que se isolavam, se gostavam da solidão, enfim. Eu nasci e cresci em São Tomé e sou gêmea. Tenho um irmão gêmeo. Então, a partir da solidão nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. Eu lembro que eu era muito doentia e passava a vida doente. E meu irmão ia a muitas coisas que eu não conseguia ir porque estava doente. Mas havia sempre gente, havia sempre primos, havia sempre primas. Solidão não é propriamente uma hipótese. Não sentias, não eras uma criança que gostasse de estar sozinha, porque há duas circunstâncias. Há a circunstância em que tu não gostas de solidão, queres estar sempre acompanhada e podes estar. Outras vezes precisas de estar isolada. E isso tinhas vontade ou não? Aí não é solidão, é solitude, né? Eu diria que é mais... Quando há essa vontade de querer estar sozinha, acho que seria mais solitude. Mas em criança sentias Em criança não, mais em Estavas bem? adolescente. Em adolescente sim, já Essa é já outra queria, etapa, sim. né? Mas em criança não, em criança eu queria sempre ter... E tinhas isso? E tinha sempre muita gente à volta. Ótimo. Não tive tempo, nem espaço. Ainda por cima com um gêmeo. Paulo, como é que eras tu? Eu sempre fui loner, porque eu sou o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Então, não, foi só durante 2 anos, mas e nessa altura Mas não havia sabia ainda. Estava a fazer, Não estava a fazer sabia ainda. filme. Claro, eu sou um Dramatic. former Exatamente. drama student, estudante de drama. Mas eu gosto de solitude. Eu gosto de solitude. A solidão, acho que a solitude é quando a solidão é uma opção, né? Sim, Mas uma acho que é escolha. também por essa escolha, né? Eu venho de uma família também que se tornou numerosa, tenho muitos amigos, conheço muita gente, portanto, escolher estar sozinho é de facto uma escolha. E eu estou, porque o meu universo criativo é o momento em que eu realmente me encontro, em que sou mais criativo, em que consigo distanciar-me de certas situações e pensar nelas de forma a manter-me saudável, a não tornar essa sei lá, essa solidão num Algo doentio. corrosivo ou patológico, assim. Sim. Mas vocês concordam que há, ao longo da vida, vocês ainda são jovens, várias etapas de solidão que se possa sentir ou estar, ou sim. o que seja. Tu falaste da juventude, a juventude é um momento crítico, não é? É onde também por nós queremos muitas vezes estar sozinhos. Ou estar isolados dos adultos. Se calhar também, não é? Sim, na adolescência. aquela etapa A dos adolescência é uma- incompreendidos, Eu quero estar só. Ai, não, tanta gente à volta, essa gente é tão chata. Adolescente precisa mais de coisas para fazer, gente. Mas passaste por isso ou não? Passei, achava que, assim, desnecessário falar com tanta gente. E queria, assim, estar. Eu gostava muito de ficar sozinha a ler. Houve uma altura em que eu era uma ávida Leitora. leitora, ou uma leitora ávida, e ficar sozinha para mim era do melhor que havia. Tipo, isso aqui vamos fazer isso aqui. Tá bem. Desmarcou. Yes! Não está com pessoas aí entre os... Eu diria entre os 13 e os 18, mais ou menos. Para mim era era fantástico. Sim. Porque lá está, eu cresci com muitos primos à volta, tenho irmão gêmeo, tenho vários irmãos, então Era muito às barulho vezes, já. sim, e às precisavas vezes eu sentia desse- que eu precisava desse lugar.
Depois, pronto, há outra coisa que foi quando eu vim morar em Portugal, eu já não tinha tanta gente à volta e houve uma altura que eu senti meio que senti essa coisa da solidão, não da solitude, porque não era necessariamente uma opção minha, em que eu me sentia muito sozinha. Por exemplo, eu ia para a escola, as pessoas tipo, tinham um modus operandi, uma maneira de estar e de fazer diferente da minha. Embora eu sempre tenha tido facilidade em fazer amigos, foi muita mudança. Depois era o inverno, depois era muita coisa. E às tantas eu senti essa solidão. Imposta, né? Quase que Sim, imposta. sim, porque eu fui meio que arrancada de um lugar onde eu já sabia como estar e o que fazer, e quando não quisesse estar sozinha, onde ir. E aqui eu não tinha controle sobre isso. E então eu experienciei essa coisa da solidão e foi. Bom, emigrar Foi pesado. muitas vezes impõe Sim. essa solidão, não é? Sim, senti Para muito mais, desculpa, Fernanda, Sim. senti muito mais isso já nos meus 30, quando fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos sentisse aquilo. Brutalmente. A sociedade é muito. Porque como é uma sociedade muito... Qual é o termo, Paulo? Não é consumista, é... Frenética, Não, ligada ao dinheiro. capitalista. Yeah. A expressão capitalismo selvagem é real ali. Então tudo gira muito em volta do dinheiro. E não há tempo para as pessoas, o outro. tudo é sobre trabalhar, sobre fazer dinheiro e descansar. Meio que as pessoas sentem-se culpadas, ir a um parque, sentar e desfrutar de 30 minutos de pausa, tipo, causava assim um bocadinho. É fazer isso já com a tigela do almoço. Exatamente, não é pausa. Você ativamente, tipo, vou rentabilizar o máximo. E as pessoas não têm tempo para estar. E eu senti outra vez essa coisa da solidão, porque eu estava lá só com a minha filha e às tantas conversar só com a criança meio que não chega. E Mas eu também senti-me deve ser isolada. zonas dos Estados Unidos, não é? Porque haverá outros lugares onde esse tempo e essa forma de estar é um bocadinho diferente, não é? Olha que, Exemplo, olha que eu não sei, acho que é os Estados Unidos mais comum é esse é esse hipercapitalista forma de mesmo. estar. Sim. Porque aqui também notas em Portugal que é diferente estar em Lisboa do que estar, se calhar, em alguma Lausanne. cidade do Alentejo. Não? É outro Alguma- ritmo. E aqui é isso. Aqui há o capitalismo, mas não é selvagem. É bom, Tem algumas Lisboa e questões Porto, se sobre calhar, Lisboa e Porto, se calhar, já um bocadinho mais O capitalismo selvagem. já chegou a todo lado. Então, Já e não- onde é que te formas. sentiste mais isolado, Paulo? A Espanha. pensar nos países por onde andaste, eu sei que é um lugar que até gostas de estar por tua escolha, não é? Estar só nessa solidão por tua escolha. Mas mesmo assim, onde é que te sentiste obrigatoriamente só? Em Espanha? Sim, porque eu saí de Angola muito cedo, fui para o Seminário de Adivinhei. Padres e no Seminário de Padres é o sítio, lá está, como era tanta coisa para aprender ao mesmo tempo, que é a língua, estar num novo espaço, sem família, porque eu fui sem ninguém. Temperatura. Mas também a Temperatura, idade- tudo isso, a idade também, porque eu passei no seminário a adolescência inteira, né? Eu saí do seminário a fazer 18 anos, basicamente. E então essa fase, por ser essa complicação toda, a única criança negra no seminário, na cidade Isso já inteira isola também, de Palência, isso isola porque não te reconheces, não te revês, muitas vezes não te sentes tão útil como, ou não és tratado da mesma forma que as pessoas locais ou as pessoas daquele espaço. E em Espanha foi o único sítio em que eu realmente senti que estava sozinho nesse lugar de não só efetivamente estar sozinho, porque não fui com nenhum membro da minha família e ninguém estava nem Fisicamente no sozinho. país. E numa né? altura que não havia as internets da vida em que a pessoa podia fazer uma chamada do Não, WhatsApp. aquilo era escrever cartas e esperar 3 meses para receber uma resposta, né? E era sempre só por carta, é o único meio de comunicação. Havia aquelas cabines públicas com as moedas que eu tinha que pôr imensas pesetas, na altura eram pesetas, para conseguir dizer à minha avó, que era a pessoa com que eu mais tinha saudades na altura, que é o Paulinho
me liga só. E depois tinha que esperar porque Angola nem fazia chamadas diretas, ela tinha que ligar para a central, para pedir a central para fazer uma chamada para a Espanha. Eu tinha que dar o número da cabine, depois elas às vezes trocavam as cabines de seminário, eu ficava da vida porque ela deixava de ter o meu número, né? Que foi numa altura em que as cabines também nos anos 90 mudaram muitas vezes. Aquelas que aqueles Sim, era o orelhão, como dizem os brasileiros. Sim, elas foram mudando, né? Eram mudando. assim mais metálicas, depois ficaram aquelas de plástico e não sei o quê. Então havia essas trocas também. E eu lembrava cada vez que visse os homens a trocarem o telefone. Depois num seminário, aquilo era tão usado e partiam os outros, né? Havia miúdos às vezes à noite e tal, a falar com. Ou na brincadeira, crianças, adolescentes, estragavam qualquer coisa, o botão saía, qualquer coisa, e lá iam mudar a cabine, o telefone, e eu ficava, pronto, agora a minha avó não tem o meu número, e se ela ligar, não vou conseguir. Mas era super proibido, eu ficava às vezes à noite assim à espera, ali, que aquilo liga. Tocasse, nem para eu poder atender anyway. Mas foi assim. Mas eu acho que também curou-me não só dessa ideia de solidão, mas também da saudade, porque eu sou uma pessoa super desapegada nesse sentido, né? Eu penso na minha família todos os dias, mas eu não sou aquela pessoa que vai ligar meu Deus, todos os dias. Percebes? Eu lido bem com a distância, eu lido bem com esses sentimentos de saudade, sem ser E um achas lugar. que foi aí Foi. o que a estrutura Eu que também tu acho que sim. acabaste por ter para lidar com isso? Foi aí, não é? Sim, foi. Bem ou mal? Foi a minha Habituaste-te, imunidade yeah. para a solidão e para a saudade. E hoje em dia, não que não sinta, mas quando sinto, tenho recursos ou forma de Lidar com. E, de me e lidar. onde tiveste mais saudades de estar só? Foi nos Estados Unidos. Mais saudades de estar Só. só. Ou seja, tu que gostas Foi de estar aqui em Lisboa. Foi em Foi Lisboa. aqui em És muito Lisboa porque procurado em Lisboa. No início da minha estadia cá, não, até nem foi logo no início, mas lembro que há uns anos eu vivia numa casa com 4, 5 pessoas, às vezes 6. E nessa altura, né, porque eu, por exemplo, hoje em dia vivo sozinho, mas nessa altura estar numa casa com muita gente e uma casa com muito movimento, muito dinamismo e não ter essa opção, né, lembro de estar numa relação e nem sequer poder discutir ou sempre que houvesse alguma coisa, toda a gente fazia parte. My God. Ou então dizias, vamos ali para baixo dos lençóis que eu tenho uma coisa para te dizer. Bora ali o jardim. Bora ali o jardim. Que eu estou zangado. Pois, acho que nessa altura, agora sim, intuitivamente é o que me vem. Foi a primeira altura, assim, é que mais me marcou de eu pensar isso. Não quero voltar a viver esta Ver em situação. comunidade. Não, pode ser comunidade, mas cada um No seu Com canto, espaço. no seu quadrado, como diz o outro. cada rainha no seu baralho e com alguns metros de distância. Ou um bom acho que volume de parede. Esse sentimento de falta de solidão só mesmo em criança. Depois sempre que foi bom, e depois de ser mãe Pois, a maternidade acaba também com qualquer solidão. Quer dizer, eu não sei bem. Por enquanto, né? Porque há ali um momento em que tu tiveste algum apoio da sentes- tua mãe, não é? sim, Mas algum. não há um momento em que Eu senti quando fui para os sentes Estados só Unidos. como mãe. Sim, foi quando foi para os Estados Unidos. A Porque eu ainda responsabilidade. aí não tinha apoio nenhum, era eu e ela. E então. Há medos, não é? Há medos, há inseguranças, e há momentos em que te sentes mesmo muito só. Eu, pelo menos, senti muito, muito, muito só, no sentido de haver dias em que eu pensava, gente, se me acontecer alguma coisa, como é que a minha filha fica? Pânico, assim, do nada. Eu, sei lá, fazer coisas, a conduzir, não sei o quê. Meu Deus. Tipo, Santo Mense vai para a América, né? Mas esses medos Havia acho lá, que são depois muito. fui- Não, porque a América é mesmo um país que mete esse medo, né? Que tu sentes que. porque é um país que também. Eu depois que mudei. Quando estava em Ohio é pacato, é mais tranquilo. Lá fui me virando. Quando mudei para New Jersey, em que de vez em quando tu apanhas um pequeno tiroteio, uma coisa assim. Sim, nada de... Passa por uma zona assim meio tal. A pessoa começa a pensar. E se acontecer alguma coisa? Ou então passas por aquelas autoestradas de 6 linhas e se tiver uma. Se a roda do meu carro de repente Tipo, sair. começas a questionar algumas coisas do tipo. Quem vai eu tive um saber? acidente assim, Quem que a vai roda saber, saiu. não é? A roda saiu e
por sorte minha, eu ia a fazer uma curva, ia entrar numa curva e tinha reduzido bastante. De repente eu ouço um barulho. Sinto Era a roda alguma do carro, saiu? Sinto Uau. alguma coisa no carro, mas é estranho. E entro num estacionamento que por acaso estava mesmo ali. Foi só. Partiu-se não sei o que, a roda foi parar não sei aonde. Eis, eu tenho esse medo. Então Esse- são momentos em que a pessoa pensa, e se eu tivesse alta velocidade? Bom, mas isso podia ser em qualquer sítio. Em qualquer sítio, mas O que num eu- o que sítio eu onde estou tu a podes dizer ligar é a tua que, mãe. Sim, Sim. quem É iria diferente. saber? Exato. É um pouco assim. E em relação às profissões, Paulo, falaste um pouco nisso, que a arte, as áreas em que vocês estão, pedem solidão. Há momentos que sim. Sim, eu acho que como ator também, né, depois o acontecer dessa produção ou desse espetáculo depois são processos sempre com muita gente. E eu gosto quando estou em casa sozinho, porque eu já sei que se estiver a trabalhar vou estar a lidar com uma série de pessoas, né? Tens toda a equipa de produção, dos atores e tudo mais. E então gosto. Por acaso, os espetáculos que eu faço são sempre muito com poucas pessoas, 3, 4, nunca faço espetáculos com. Já fiz Eu vi um com espetáculo muita teu gente. com muita gente. Visto o Cosmos. Exato. Sim, acho que foi o espetáculo mais E é numeroso que alguma vez fiz. Éramos Pois, 10, exato. 10 atores e atrizes. Eu fiz o riso dos necrófagos. Teatro criou. E acho que eram 11. É muita gente. Bué, mas Mas por depois acaso fizeste havia. sozinha Fiz um monólogo, solo, não é? sim. Pois. Um monólogo. Agora com a quase. escrita, sim, com a escrita acho que estar sozinho É necessário. Fundamental. É. Há coisas Para que mim só só vêm mesmo resulta na à noite. solidão. Eu só ou na consigo escrever à solitude. noite. Só consigo escrever à noite porque há sempre gente em casa, há sempre. Ou então vou para uma biblioteca, ponho uns fones com um kuduro, uma coisa assim bem frenética. Tem que ser não pode ser uma música calma, tem que ser uma música. Mas isso dos tempos de jornalismo e de redação de jornal, tem sempre muita gente, entra a sair, não sei o quê, carro, o motorista a gritar que tem que sair, que não sei o quê. E a forma que resulta para mim é muito barulho, porque eu depois abstraio-me. Ah, é? E concentro-me. eu- Sim. O barulho serve para fazer Bem. esse. Silêncio Meu para Deus. mim é Não. silêncio. Porque esse barulho Silêncio. de um kuduro, do Afro House, não sei o quê, serve como barreira. Bem, me pareceu que o teu tipo de espetáculo é assim meio kudurista. Tinha ali um calão, qualquer coisa. Não dá a dizer. Sempre. E vocês acham que a solidão pode provocar doença? Eu acho que a pandemia foi um teste. O Para muita sentir-se gente. só, o sentir-se Sim, só pode abalar muito Até porque a solidão é psicologicamente. castigo, né? Por isso é que as prisões têm Solitária. as solitárias, né? É verdade. Porque nós somos seres que precisamos de seres sociais, precisamos de estar, né? De nos sentirmos reconhecidos, de sermos acarinhados, de sermos acolhidos e tudo mais. Então neste tipo de sociedade, né? Que é a sociedade humana, estar sozinho é visto como castigo. Né? E essa solidão imposta, Que foi a da pandemia. sim, Também, a das Afeta. prisões afeta. Afeta muito. que há dias Muito, ficámos muito. a saber, né, que através do Anthony Fauci, o que causou essa coisa toda da Covid, que não era necessário nem os isolamentos, nem as máscaras. Portanto, agora também estamos a passar por Isso é novo para mim, não ouvi nada. Não Pronto, vi, mas já sim. agora, é porque ele está em tribunal, está a haver um julgamento em que ele já disse que ele ia criando essas coisas à medida que a pandemia ia avançando, mas que muitas das soluções que foram ditas de prevenção Não eram necessárias. não eram necessárias. Mas também era algo novo, não é? Fez logo uma série de. Porque depois, ao longo do tempo, as coisas foram se equilibrando. Os primeiros tempos é que foram mesmo complicados. Ninguém sabia propriamente muito bem. Eu lembro o ridículo que era lavar a fruta. Com álcool. Como é que se fazia aquilo? A batata, não é? Como é que fazemos isto? Foram tempos difíceis, não é? Foram tempos Eu nunca difíceis. cheguei a lavar. Eu também não. Não. Porque eu achava assim, tipo assim, gente, se for para apanhar Covid, é uma coisa que vai estar no ar. E sabem que é tipo, Você vai tirar a máscara para comer.
O que eu fazia era, tipo, vou ao multibanco, desinfecto porque... Outras pessoas não por mim, mas por outras pessoas que eu não sei como é que eu estou, né? E tinha esse cuidado fora com as outras pessoas. Mas dentro de casa nós depois estávamos assim, tipo... tipo, desinfetei o pé antes de entrar. Mas, tipo... assim... Houve um momento que eu fiquei... Eu acho que eu também, como apanhei Covid logo no início, embora... foi mesmo no início, eu estava nos Estados Unidos e ainda era muito demorado fazer o processo e tal. Quando fiz o teste já deu negativo, mas eu tive todos os sintomas, inclusive fiquei sem paladar. olfato e sem paladar. E paladar. Então tive. Eu, quando cheguei aqui já estava assim, tipo, ok. Já foi libertador, já tive, estou livre. Mas não morri, em princípio, mas houve muita gente que morreu, então. Claro. Pois. Havia esse medo, sempre. E foi um teste para as relações, não é? Sim. A minha acabou. Aliás, para alguns foi uma salvação. É isso. Foi um engraçado. livramento. Foi uma salvação estar com outra pessoa, não é? Aliás, consolidou relações e para outros foi um autêntico desastre, não é? Sim. Porque esse convívio, lá está, sem opção. Houve pessoas que estiveram isoladas e foi essa solidão imposta. E houve outras pessoas que tiveram convívio imposto, porque não havia opção de sair, por exemplo, de ir trabalhar. Não, e a violência doméstica aumentou imenso também nessa Exatamente. altura. Houve muita coisa que não correu bem. Está bem, mas por exemplo, depende das casas, não é? Mas uma casa pode permitir esse isolamento, não é? Apesar de estarem duas pessoas numa relação, uma estar a ler, outra está a ver televisão. Se houver respeito, mas Pois. depois há as questões de violência doméstica em que não há propriamente respeito, nem cuidado. Em que a pessoa, não sei, nem consigo justificar, portanto. Mas fora ali não há solidão possível. Fora a pandemia, vocês acham que há relações muito solitárias? Relações solitárias. Relações amorosas em que as pessoas se sentem sós? Essas relações são unilaterais. Só uma pessoa que está na relação, a outra. Porque se você está a sentir, não sei, né? Pronto, eu posso estar até aqui a fazer um comentário muito limitado, muito redutor da questão, mas eu acho que se a pessoa necessita da solitude e vive bem com isso, e a relação vive bem com isso, é uma coisa. Mas se a pessoa numa relação amorosa está a sentir solidão, eu acho que é grave. Não é suposto. Eu acho que a pessoa, quando se sente solitária dentro da relação, arranja forma de sair dela. Sim, eu acho que as acabou. pessoas, quando estão. Eu percebo isso quando já estás muitos anos, né? Às vezes penso, tipo, casais de idosos, como é que eles mantêm a companhia um do outro, né? Porque aí já esgotaram muitas coisas, né? As linguagens, a linguagem do amor já está super evidente, o que é, as pessoas já comunicam até sem falar. Então eu acho que nesse sentido já não é possível haver essa solidão, porque acaba de ser uma escolha tua permanecer com essa pessoa, independentemente da forma como estás com ela. Agora, mas eu acho que se estiver numa relação em que me sinto sozinho, não. Estás na relação sozinha. A dada altura tu queres sair dela, né? Tu não. A não ser Mas que é isso, se tu estás numa relação e sentes solidão, sentes sozinho, tu estás nessa relação sozinha, a outra pessoa não está ali. Enfim. Não, a outra pessoa pode ser uma pessoa que goste desse estar, não é? Dessa solidão, dessa solitude. Só que mas aí entra em choque. Se essa pessoa sozinha, o outro lado não gosta, essa relação não vai para frente. Não, porque assim, ou as duas pessoas gostam dessa coisa da solitude e funcionam bem, e há momentos em que estão juntos e isso faz parte alimenta o resto. E depois vão cada um para o seu lado e tudo bem, é uma coisa conversada. Agora, se só uma pessoa está bem,
Pronto, vamos, estamos como mesmo Paulo a terminar. O Paulo falou ainda numa questão que tem a ver com a idade, não é? O envelhecimento. Vocês pensam nisso? Se a vossa velhice vai trazer solidão? Eu penso e na verdade, agora que o diz, eu acho que é um dos meus medos. Porque eu não tenho, assim, filhos, né? Sou gankel só. Gankel de muita gente, mas também ninguém vive aqui, e então eu gosto de, no presente, também preparar-me para essa possibilidade de conseguir ter um futuro em que não seja solitário. Ou seja, de viver em comunidade, tipo. Eu gosto dessa ideia. Sei lá, eu trabalho muito, hoje em dia eu já trabalho a pensar em como eu consigo ajustar o futuro, né, de forma a não estar sozinho, basicamente. É porque isto dá muito medo. Pois. Isso preocupa-me, pelas razões óbvias, né? Sim. Eu penso viver muitos anos. Universo, por favor. Longevidade, longevidade. Bom, tu tens uma filha, não é? Pois, não eu acho que conto quando com és ela. pai, quando és. Eu não conto com a sei minha lá. filha. Simples. Porque ela há de ter a vida dela. Não sei se vai querer ter filhos, não aconselho. Não sei o que é que ela vai querer, mas eu não conto com ela para quando eu for mais velha. Eu gosto mais de pensar nessa possibilidade de ir para uma comunidade com pessoas da minha idade, não sei o quê. E que ela talvez me possa visitar. Vou ficar triste se ela não for visitar, provavelmente. Mas eu realmente não estou a contar com isso, nem com ela cuidar de mim, nem com ela, por exemplo, querer que eu viva com ela, até porque eu acho que eu não vou querer. Porque acho que atrapalha mais do que ajuda. Eu penso penso sempre muito nessa possibilidade de viver em comunidade, com amigas, ou ir para uma residência que tem assim, cada um no seu quarto, não sei o quê, mas depois tem. Eu vi muito isso nos Estados Unidos, atividades, né? Eu gosto mais dessa possibilidade. Pessoas com mais ou menos anos, mas que estão ali na mesma condição, não sei o quê, porque depois já também eu sinto que muitas vezes a pessoa está a contar com isso dos filhos e E depois fica desiludida. depois fica desiludida porque são pessoas, são outras pessoas, têm as suas vontades, que seus momentos de querer suas solidão, circunstâncias. suas circunstâncias podem, quer dizer, ela pode muito bem decidir que vai ser nómada, né? E eu vou dizer, não vais ser nómada porque eu estou. Então Pois. não. Mas acho que também somos mais nós que vivemos com essa ideia, né? Que estamos mais agarrados aos nossos pais, se calhar, né? Eu, por exemplo, a mim, não sei, não penso ver com a minha mãe, mas se ela precisar de um dia se mudar para a minha casa, por mim, eu estou super na boa com cuidar essa dela. ideia, né? Sim, mas eu também eu vivo com a minha mãe. Na velhice. E Acho que é uma coisa bem tranquilo para africana mim. também, esse Sim, mas cuidado não de Mas eu cuidar não do espero mais isso da minha velho. filha. Sim, não pode esperar isso ou dar Da essa nesta- responsabilidade. da não Sim, é? é uma grande próxima- responsabilidade, Da sim. próxima Bom, geração. na próxima quarta estaremos juntos. Boa semana. Boa Boa semana. semana.